O São Paulo vai ter de reduzir em 50% sua folha salarial em caráter definitivo. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história, quero te traçar um raio-x de quanto o Corinthians está deixando de ganhar desde o início da pandemia do coronavírus. Vou te falar também sobre os salários atrasados no Vasco, qual é a real situação nesse momento e para fechar, Gustavo fica no Inter ou vai para a Coreia, quanto cada um dos clubes envolvidos vai receber. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bom sábado para todo mundo. E antes de começar a passar as informações, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para você clicar e escolher um dos 5 planos que a gente deixou para você. E a partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Vou começar o vídeo falando sobre Gustavo, atacante de 26 anos de idade, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Internacional até dezembro. Nos últimos dias surgiu uma proposta da Coreia, Jeonbuk Motors. Foi o time interessado, esse time ofereceu 2 milhões e 300 mil dólares. Isso equivale a 12 milhões e 200 mil reais. O Corinthians já topou fazer negócio, o Criciúma também, assim como o Taboão da Serra. São 3 dos 4 times que detêm direitos econômicos em relação ao Gustavo. O único que ainda não concordou e por isso a situação está parada é o Internacional. O Colorado nos últimos dias gastou 1,5 milhão de reais por 15% dos direitos econômicos do Gustavo. E ficou combinado entre o Inter e o Corinthians que o clube só o venderia se pintasse uma proposta a partir de 3 milhões de dólares. O Internacional quer ter 15% em cima de 3 milhões de dólares para liberar o Gustavo. O Gustavo, o Corinthians, o Taboão da Serra e o Criciúma fazem enorme pressão para que o Internacional aceite as atuais condições do negócio. Só para te explicar em números a diferença entre o que o Inter tem hoje e o que o Inter exige para liberar seu atacante. Se o negócio fosse fechado nesses termos, o Internacional ficaria com 1 milhão 830 mil reais. Como o Inter quer 450 mil dólares em cima do valor total do negócio, que equivalem a 15% dos 3 milhões de dólares combinados lá atrás, o Inter exige hoje 2 milhões e 400 mil reais. Uma diferença de mais ou menos 600 mil. A tendência é que o Taboão da Serra, que o Criciúma e que o Corinthians abram mão de um pequeno percentual cada um. Para que o martelo seja batido, o Gustavo tem explicado a todas as partes envolvidas que é a possibilidade de ter uma grana que ele nunca ganhou em toda a vida, já tem 26 anos de idade e uma série de problemas na família. O salário do Gustavo por lá seria de 1 milhão e 200 mil dólares livres de impostos por temporada. Hoje ele ganha 280 mil reais por mês no Internacional, esse valor é bruto. Na Coreia do Sul ele teria algo na casa dos 500 mil reais por mês livre de impostos, uma baita diferença. Jogador que fez apenas 3 partidas com a camisa do Colorado, ainda não marcou gols, foi contratado para ser o reserva de Guerreiro. A grana da venda de Marrone para o Atlético Mineiro já caiu nos cofres do Vasco da Gama e foi praticamente toda utilizada em uma série de dívidas com elenco e funcionários. O problema é que o Vasco ainda deve bastante para o seu pessoal. Os funcionários tiveram os meses de janeiro, fevereiro e março pagos de forma integral ao longo dessa semana. Sim, os funcionários do Vasco ainda não haviam recebido qualquer salário desde o início de 2020. Já os atletas tiveram apenas o mês de fevereiro pago, restam ainda março, abril e maio. O mês de maio venceu nessa última semana. Aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, o Vasco da Gama recebeu 16 milhões e 400 mil reais do Atlético Mineiro pela venda do Marrone e essa grana acabou com 3 meses de funcionários e 1 mês da folha de atletas. É preciso lembrar que apesar de os jogadores custarem relativamente barato, algo na casa dos 4 milhões de reais por mês, o custo mensal do Vasco é de 12 milhões de reais. E essa informação me foi passada pelo próprio presidente do clube, o Alexandre Campelo, em uma live no canal do Nicola. Se a gente levar em consideração que o mês de fevereiro foi todo quitado, são 12 milhões de reais pagos no ato. Ainda mais os meses de janeiro e março para os funcionários do Vasco, além de uma série de outras pequenas pendências extremamente urgentes que o Alexandre Campelo precisou desviar recursos. Dessa maneira, o Vasco segue devendo 3 meses de salário para os seus atletas e por isso segue correndo o risco de ver qualquer um de seus atletas entrando na justiça para requerer a rescisão unilateral do contrato. Certamente a justiça vai dar ganho de causa para esses atletas. 3 meses de salários atrasados no Brasil equivalem ao rompimento do contrato. Quanto exatamente o Corinthians deixou de faturar desde o início da pandemia do coronavírus que paralisou as competições por aqui? Essa pergunta já foi feita para todos os dirigentes corintianos, eu entrevistei vários deles aqui no canal.
mas nunca a gente teve uma resposta fidedigna, uma resposta concreta. E essa resposta veio por meio da justiça. É que o Ministério Público de São Paulo cobra 40 milhões de reais do Corinthians. E os advogados do Timão tiveram, para se defender desse pedido de 40 milhões de reais, de fazer um relatório explicando item a item quanto o Corinthians tem deixado de faturar. O jornalista Rodrigo Vessone teve acesso a esse relatório que revela que, com patrocínios do uniforme, somente do uniforme, a queda do Corinthians de receita foi de 15 milhões de reais mensais para algo na casa de 467 mil reais. Com o programa Fiel Torcedor, houve uma perda de 35%. Esse é o número de inadimplentes durante o período da pandemia. Já as cotas de patrocínio, e a gente não está se atendo apenas ao uniforme corintiano, queda de 59%. Nas cotas de TV, 65% a menos do que aquilo que havia sido planejado. Já na parte social do clube, mais 35% de inadimplência para fechar. Bilheteria, 5 milhões 900 mil reais. No último mês antes da pandemia, R$0 em todos os meses seguintes. E por fim, na Arena Corinthians, esse número já havia trazido, porque foi o André Sanches quem me passou, 96% a menos de receitas. Com camarotes, assentos exclusivos, publicidade estática, estacionamento e bares, nenhuma dessas receitas tem entrado e o Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. A venda do Gustavo seria uma alternativa prioritária para quem trasse mais dinheiro e o Corinthians, até vou dar uma informação exclusiva para vocês. O Corinthians não conseguiu pagar nessa semana o Montevideo Wanderers em relação ao Bruno Mendes. É uma questão que foi a FIFA, o time uruguaio, cansado de esperar o pagamento de 2 parcelas do ano passado, no início dessa temporada recorreu à FIFA. A FIFA deu prazo ao Corinthians até o mês de julho para que exista esse pagamento. Se não houver o pagamento, o Corinthians vai ser proibido de contratar jogadores e havia uma perspectiva de pagamento na semana retrasada, depois na semana passada. Nessa semana também não houve esse pagamento. Ficou para a próxima semana. Não é só no Corinthians, no Vasco, no Internacional que as coisas andam bem apertadas. Houve uma reunião do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana em que todos os membros do Conselho determinaram ao presidente Leco, ao Raí e ao Alexandre Pássaro que exista um corte de 50% na folha salarial do São Paulo. Aí você vai falar, não, mas já está pagando 50% durante esse período de pandemia, certo? Sim, certo. Mas, de acordo com essa determinação do Conselho de Administração, a partir do fim da pandemia, o São Paulo precisa readequar em 50% sua folha salarial em caráter definitivo. O que os membros do Conselho de Administração quiseram dizer é que hoje o São Paulo não pode mais pagar a atual folha salarial, que varia entre 12 e 15 milhões de reais. 12 milhões de reais é o valor passado pelo Elias Albarello, que é o diretor financeiro, que me concedeu uma entrevista, uma live aqui no canal do Nicola, ele passou esse valor de 12 milhões de reais. Na reunião da última quinta-feira, levando em consideração também os impostos, os membros do Conselho de Administração tratam o valor da folha salarial do São Paulo como de 15 milhões de reais. Seja 12 ou seja 15, o objetivo do tricolor nas próximas semanas é baixar em 50% esse valor. Mas como o São Paulo vai fazer essa mágica de baixar de 15 milhões por mês para 7 milhões e meio de reais? São algumas alternativas que o tricolor tem. A primeira delas, conseguir negociação de atletas importantes com o mercado europeu. Aí precisaria abrir mão de gente, por exemplo, como Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernanes, jogadores com salários altos. Estou inclusive preparando um vídeo bem legal sobre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. A segunda alternativa, se essas vendas não fossem suficientes, seria rescindir contratos de atletas com salários mais altos. Você chama o jogador, tenta chegar a um acordo, pergunta se ele tem proposta, se ele tem alguma possibilidade, e aí diante de uma oferta de um outro clube, o São Paulo rescindiria o contrato sem pegar absolutamente nada na transferência desse jogador. Poderia ser mais útil com atletas mais caros. Só para citar um exemplo, o Juanfran, jogador veterano cujo contrato termina em dezembro, salário alto. Se pintasse uma possibilidade, uma proposta dele voltar para a Espanha, São Paulo poderia fazer uma rescisão de forma amigável, liberando o jogador e garantindo uma economia na sua folha. Se não der para vender nem para dispensar, São Paulo vai ser obrigado a repactuar contratos. O que significa repactuar contrato? Chamar o jogador e tentar uma negociação por um novo contrato, anulando o atual contrato e fazendo com que o jogador tenha um vínculo, um salário menor a partir de um outro contrato. Mas qual seria a vantagem para o jogador em ter uma redução salarial? Evitar que seja dispensado e ele poderia também, como contrapartida, ter um vínculo um pouco maior. Vou usar o exemplo do Daniel Alves porque é o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo. Hoje ele ganha 1,5 milhão de reais por mês. Seu contrato só termina em dezembro de 2022. O presidente Leco poderia chamar o Daniel Alves para uma discussão para oferecer algo na casa de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil reais e prorrogando esse contrato de dezembro de 2022 até dezembro de 2023.
Ou seja, o Daniel passaria a ter mais 12 meses de vencimentos de salário, em compensação teria uma queda de 300, 400 até 500 mil reais por mês, dependendo da negociação. São Paulo não tem conseguido pagar seus salários, especialmente os direitos de imagem. Os salários até, na medida do possível, têm estado em dia. Já atletas que têm direito a direitos de imagem e luvas, esses caras não têm recebido. Os membros do Conselho de Administração do São Paulo estão convencidos de que essa é a pior crise da história do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo, no ano passado, fechou com 156 milhões de reais de déficit. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho, esse aqui que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nesse sábado, a partir das 8 horas da noite, Raul Correia, que foi diretor financeiro do Corinthians durante muito tempo, vai tentar nos ajudar a entender como o Corinthians pode solucionar seus problemas financeiros em relação a estádio, dívidas, elenco, folha salarial e tudo mais. Você está convidado a participar, beleza? Não esqueça de virar membro do canal do Nicola. Tá todo mundo virando, você não pode ficar fora dessa. Uma série de vantagens bem legais para você. Abraço, tchau, tchau!